Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os pequenos milagres de Deus em minha vida. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo! Você que é novo aí no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, super bacana. Então vamos ao assunto. Eu vou falar um pouco sobre os milagres, dos pequenos milagres de Deus na minha vida. Porque às vezes a gente só foca nos milagres grandes, né? Aqueles perceptíveis a todas as pessoas, né? Por exemplo, você morar numa casa pequenininha, no interior, e você com teu esforço, com teu trabalho, com a tua fé e, obviamente, a permissão de Deus de você ter alcançado uma casa maior, própria, num lugar que você sempre sonhou. Você tinha um carro e você tem 3 carros depois. Esses milagres, talvez os milagres mundanos, de coisas materiais, perceptíveis aos olhos humanos. E a gente acaba esquecendo dos pequenos milagres e de agradecer esses pequenos milagres que Deus nos dá a cada dia, a cada segundo, a cada instante. E eu tive essa percepção desses pequenos milagres depois que eu tive meu encontro com Deus e da forma como eu comecei a enxergar a vida como ela é e realmente precisa ser vivida e, sabe, enxergar a vida em si e tudo de bom que Deus traz para as nossas vidas. E mesmo que seja pequenininho, valorizar isso, porque a gente às vezes só quer valorizar o grande e esquece de ver o pequenininho que tá ali acontecendo a todo momento. E eu fui perceber isso porque eu comecei a fazer uma dinâmica de oração que eu vou fazer pro resto da minha vida, que o padre Adriano falou num dia que ele estava fazendo a oração da cura dos corações no canal dele. E ele falou que a gente devia agradecer mais e que a oração de louvor tinha um poder muito grande. E, gente, realmente tem um poder surreal, sobrenatural. E ele falava que era pra gente fazer durante todas as noites, no seu horário de oração, 10 minutos de oração de louvor. 10 minutos de oração agradecendo e nomeando a cada coisa boa ou ruim que você viveu ou que vive. E agradecer mesmo, nomeando. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. E ir nomeando durante 10 minutos. Eu, às vezes, a maioria delas, eu sempre passo, porque é tanta coisa. E a gente começa a perceber que são tantas bênçãos, tantas graças, tantos milagres que Deus ele faz em nossa vida, que se deixar a gente vai ficando agradecendo a Ele. E principalmente agradecer pelas coisas ruins, gente, porque a gente não sabe o que tem por detrás da situação ruim que aconteceu com a gente. Então eu aprendi a agradecer por tudo que eu vivo. E na medida que a gente vai agradecendo, que a gente vai... Porque ao mesmo tempo que a gente agradece, a gente tá confiando em Deus. A gente tá alimentando a nossa fé e agradecendo a Ele. E o poder dessa oração é incrível. E mais lindo ainda é que conforme eu comecei a fazer essa dinâmica de oração, Deus começou a me revelar tantas coisas que eu sou muito mais grata ainda por isso. Porque à medida que nós vamos confiando, Ele vai só revelando os planos dele pra gente, que a gente vai confiando e agradecendo. E agradecer é maravilhoso, porque você percebe que você tem a tua vida perfeita, maravilhosa, e que você não tem um tiquinho pra reclamar dela. O meu processo dos pequenos milagres que Deus foi fazendo na minha vida começaram comigo mesma, porque eu me considero como um milagre, juro pra vocês, porque eu mudei da água pro vinho. Quem me conhece sabe, e foi uma mudança repentina. E digo pra vocês que é muito possível você mudar sim da água pro vinho, mas você tem que ter
se entregar a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele é especialista em milagres. Sim, gente, Ele é especialista, a especialidade dele é essa. E eu vou falar uma coisa pra vocês, Ele ama um desafio também. Eu acho que eu puxei isso um pouquinho dele, porque Ele ama um desafio. Então, isso começou quando eu tive um encontro. E assim, aconteceu outra pessoa. Como eu digo, né? Eu renasci no novo, eu fui batizada no novo, na água e no Espírito Santo. Então isso é muito maravilhoso e eu sou muito grata a Deus, porque eu já falei isso pra vocês, eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse tido esse encontro com Ele, se Ele tivesse desistido de mim, se ele não tivesse me aceito, né? É igual aquela passagem lá do filho pródigo, que ele simplesmente foi embora, ele pediu a herança dele. Na época, pedir herança era algo ofensivo, como se você não quisesse mais saber do seu pai, da sua família. E foi embora viver a vida, curtir. Eu me sinto, às vezes, como esse filho pródigo, né? Que eu larguei tudo, abandonei Jesus, fui curtir minha vida, fui viver no mundo e me machuquei muito. E o melhor de tudo é que quando a gente volta todo sujo, imundo, com vergonha das coisas que a gente fez, um arrependimento no coração que não tem dimensão. E é lindo, porque Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão lindo, eu acho isso lindo nele, o amor dele supera qualquer coisa. E perdão. E ele estava ali pronto para me receber de braços abertos. Eu voltando lá do mundo, assim como o filho pródigo. Querendo pedir desculpa porque eu tinha ido embora. E ele estava ali de braços abertos para me receber. Então, o meu milagre já começou ali. Comigo, em mim. Eu me considero um milagre. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo que Ele fez. Porque eu não sei o que seria da minha vida se Ele não tivesse me resgatado do que eu estava vivendo e eu não tivesse me permitido viver isso com Ele. Eu não sei, eu juro pra vocês, eu não quero nem pensar nisso, porque me dói só de pensar. Então, é muito possível. Se você tá perdido aí, ó, achando que não tem mais jeito, tem jeito sim. Eu demorei 30 anos, mas eu voltei. E eu fui tão bem recebida e tão amada por isso que eu consigo me sentir tão feliz só por Deus me amar. Só por saber que Ele não desistiu de mim. E aí Ele veio trabalhando nisso. Eu xingava muito, gente, muito. A cada 10 palavras, 9,5 eram palavrão. E isso é milagre, uma pessoa parar do nada de falar palavrão e não sentir vontade e não sair nem despercebido, porque as pessoas têm mania de falar que o costume do cachimbo, acho que é isso, né? Faz a boca ficar torta. Deus desentorta, minha filha. Você pode ter certeza disso, que Ele desentorta. Ele desentortou a minha. E os palavrões e a questão a minha ansiedade. Eu vou falar sobre isso depois pra vocês também, de como Deus me curou dessa minha ansiedade, porque eu tava vindo num processo que uma hora ou outra eu ia adoecer. Isso era fato. Eu estava chegando na beirinha e eu ia cair. E eu não sei o que seria de mim. E Ele curou essa ansiedade, as questões em relações... eu era muito egoísta, eu pensava só em mim. E esses pequenos milagres... E só do fato de nós estarmos vivos, isso já é um grande milagre, porque se Ele não quiser, não tem nada, não tem mais nada. E eu sou muito grata, e a gente às vezes quer só ficar olhando o grande. Nossa, eu só vou agradecer o dia que Deus me dá o milagre, aquele milagre que é o teu sonho de consumo, talvez. E você não percebe tantos milagres que Ele faz na tua vida hoje, agora, a cada segundo. Então, Ele nos dá cada livramento, é maravilhoso. A questão de que eu ficava querendo, por conta da ansiedade, eu comia desregradamente, as minhas maiores, mais profundas carências, Ele veio só fazendo vários milagrezinhos, porque eram coisas que, ao meu olhar, antes de ter o meu encontro com Deus, eu achava tudo impossível.
Impossível mesmo, gente. A questão de... Eu acho que tudo, os mínimos detalhes foram milagres que ele foi fazendo na minha vida. E eu comia compulsivamente, e ele foi só tratando e fazendo esses pequenos milagres em mim. E isso é maravilhoso, porque eu consigo enxergar isso hoje e diante dessa pequeneza, se torna algo grande. E a gente tem que dar valor ao que é pequeno. As pequenas conquistas, os pequenos milagres de cada dia que Deus faz em nossa vida, entende? Porque no pequeno há uma grandeza tão grande de Deus que, por ser pequeno, se torna grandioso. Isso é incrível. E agradecer sempre a Ele por tudo de bom, por cada milagre. Às vezes a gente tá passando por algum momento difícil e Ele cuida da gente, Ele vai lá e vai curando, tratando a gente na raiz. Isso são os pequenos milagres dele. A gente se permitir que Ele possa fazer os milagres na nossa vida. E tudo que Ele tem feito é maravilhoso. Eu considero milagre eu ler, e Ele ter permitido que essa essência em mim transcendesse e eu ter começado a ler, a entender mais, a ter gosto por isso. Eu falava que eu nunca ia ler, vocês já sabem disso, que eu não gostava. Eu falava que eu nunca ia fazer nada na cozinha, que eu ia ter que arrumar alguém para fazer comida para mim. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar fazendo as minhas coisinhas para eu comer, para Naeli, para os meus pais. Então, quando a gente começa a valorizar esses pequeninos milagres, os maiores eles vão só se aproximando. Ele vai revelando pra gente esses maiores que ele tem pra nossa vida. Então, tenha esse amor e esse costume de agradecer a Deus por tudo, por esses pequenos milagres de cada dia que Ele faz nas nossas vidas. Eu te garanto que Ele vai revelando e vai só aumentando o milagre dele pequenininho, vai só aumentando pros maiores. Aumentando, né? Pros maiores foi ótimo, pleonasmo. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração essa palavra, porque eu sempre gosto muito de falar para vocês sobre as minhas experiências e o quanto é possível, sim, viver com Deus, com Ele sendo o guia principal dos teus caminhos, te levando para o propósito para o qual Ele criou você para ser. Então eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha tocado em você. E uma dica, comecem a fazer essa oração todos os dias de louvor, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração e você, ao invés de reclamar da sua vida, você vai ver o quanto ela é abençoada e cheia da graça de Deus e da misericórdia dele. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.